Agora eu tô aqui para mostrar para vocês um dos fatores mais importantes, uma das aplicações mais importantes que tem dentro do nosso Kali Linux, que é o que faz tudo pela gente, que é o nosso terminal, certo? O terminal eu já falei para vocês como é que abre, ou vocês podem clicar direto aqui, ou vocês podem pesquisar por ele, pode clicar aqui em Terminal Emulator, ou pode apertar o Ctrl Alt T, que ele vai abrir aí para vocês do mesmo jeito que abre para mim. Estou aqui para mostrar algumas funções do terminal para vocês que vocês não se embolotem na hora de for fazer algum hacking. Se vocês quiserem utilizar o terminal normal, vocês podem utilizar tudo que eu ensinar aqui. E no final desse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um terminal melhorado, tá? Que é o Terminator, e vou mostrar algumas funções que são diferentes dele. Então, nenhuma dessas funções que eu vou mostrar agora se aplicam para o Terminator, tá? Então, são totalmente diferentes. Mas se você quiser utilizar o Terminator, o terminal normal do Kali, você pode utilizar ele, seja do jeito que você preferir. Mas eu, Pedro, prefiro utilizar o Terminator, que eu acho ele muito mais prático de fazer os ataques que a gente tem que fazer, rodar os comandos que a gente tem que rodar, trabalhar com multitasking, né, quando a gente tem várias telas abertas, beleza? Então, primeira coisa aqui do terminal, a gente tem o File. No File, a gente tem o New Tab, tá? Então, por exemplo, eu estou rodando um ping aqui num servidor. Vamos colocar um servidor aleatório aqui, né? 127.0.0.1. Aí ele está pingando. Só que aí, para eu poder rodar um telnet nesse servidor, que é outro comando, né? Ou um nslookup, eu precisaria pausar esse cara aqui com Ctrl C, né? Ou Ctrl Z, e rodaria o novo comando. A gente abrindo a nova tab ou a nova aba, a gente não precisa, ó. Vou dar o ping aqui, vou abrir uma nova tab clicando aqui ou apertando Ctrl Shift T, né? Vou clicar aqui e aqui eu já consigo rodar outro comando. Então, por exemplo, eu vou pingar outro servidor, né? 192.168.0.1. Estou pingando outro servidor e não precisei cancelar esse comando daqui. Esse segundo aqui faz a mesma coisa, só que ele abre com os presets dele já. Por exemplo, se eu quiser abrir dois terminais, ele abre ali. Se eu quiser abrir um terminal, dois terminais na horizontal, né? Ele abre dois terminais, tá? Então são os presets dele, mas ele abre em outra aba. Esse aqui é para fechar a aba, beleza? Esse daqui é para abrir outra janela, então ele vai abrir outro terminal. Ele não vai abrir aquela abinha aqui em cima, né? A diferença, ó. Tem a aba aqui, né? Eu consigo alternar entre as duas. E aqui em cima eu tenho duas janelas, né? Então eu tenho a janela 1 e tenho aquela janela 2 lá. Ó, vamos abrir a janela 2, tá aqui, ó. São duas janelas diferentes, são duas meio que aplicações rodando ao mesmo tempo e a gente não precisa de duas. Eu prefiro muito mais trabalhar com abas do que trabalhar com janelas, mas aí vai da sua preferência. As ações que eu tenho aqui é de limpar o terminal que está ativo, tá? Só que é claro, estava rodando o comando aqui e ele limpou, mas continuou rodando. Então aqui eu limparia ele com Ctrl Shift X. Se eu quiser navegar entre as abas, como não tem nenhuma aberta aqui, ó, vou abrir uma, eu consigo navegar entre as abas e tem todos os comandos que eu posso dar aqui, tá? Eu posso ir para uma aba específica. Se eu quiser splitar uma das abas horizontalmente, então, por exemplo, eu estou rodando aqui o ping, né? Em vez de eu abrir outra aba, né? 127.0.0.1, vamos lá, vamos pingar ele. Em vez de eu abrir outra aba, eu venho aqui e peço para ele splitar verticalmente. Aí ele abre mais uma aqui do lado. Só que fica meio confuso nesse modo aqui do terminal default do Kali, tá? Isso daqui é só se vocês quiserem mexer nela, jogar para baixo, jogar para cima, essa segunda telinha que abre nessa mesma aba aqui, tá bom? Edit aqui são mais os comandos de copiar, colar, de zoom. Aqui é quando eu quero sumir com as bordas da janela, tá? Full screen se eu quiser tela cheia, né? O layout das tabs, se eu quiser que o scroll fique na direita ou na esquerda, o cursor do mouse, tá bom? Então isso daqui são mais questões de configuração, beleza? Então cabe a você que está assistindo esse vídeo configurar do jeito que lhe for melhor, tá? Que lhe for útil. Claro, você não vai chegar hoje, tá aprendendo a mexer no Kali hoje, vai configurar seguindo do jeito que tu vai usar para o resto da tua vida. Eu mesmo com
tantos anos utilizando o Kali, eu tô sempre mexendo de um jeito que é melhor para aquele momento ali que eu tô fazendo aquele hacking, tá? Então vou abrir uma nova aba aqui, uma nova janela, só pra gente não ficar perdido. E agora a gente vai fazer a instalação do terminal melhorado que eu falei para vocês, tá? Então a gente precisa estar com o sudo.su na mão, né? Super User Duo. Vamos colocar nossa senha aqui, Kali. Bom, nossa senha está aqui. E agora a gente só precisa dar um apt install terminator. Aí ele vai perguntar pra gente se a gente deseja instalar, né? Como eu falei para vocês, já está pré-selecionado, então eu só aperto Enter. Pronto, tá funcionando. Jeitos de chamar o Terminator. Ou você abre o terminal comum e digita Terminator, tá? Que ele vai abrir aqui pra você. Ou você vem aqui em cima e procura Terminator. Ou caso você queira, pode puxar ele pra cá, né? Create Launcher, tá aqui. Então, o Terminator tá aberto. Pedro, qual a diferença do Terminator? Eu acho ele muito mais prático pelos atalhos que ele tem. Então, por exemplo, em vez de eu ficar apertando Ctrl+, que é o do terminal normal, eu Ctrl e o scroll do mouse, tá? Ele já aumenta aqui pra mim. Então, vamos lá. Tô pingando aqui esse servidor, né? Aí eu quero abrir uma aba embaixo. Eu aperto Ctrl Shift O, né? E ele já abriu já para pingar outro servidor. O 92.168.0.115, né? E se eu quiser abrir uma direita, Ctrl Shift E. Aí ele abre uma direita. E se caso eu quiser fechar, Ctrl Shift W, ele fecha as guias que estão abrindo aqui nessa janela aqui para mim. Eu acho ele muito mais fácil de ser organizado, tá? Eu posso criar grupos aqui. Então, por exemplo, eu crio o grupo de ping aqui e tô pingando vários servidores, né? Aí eu vou criar um novo grupo, tá? Por exemplo, vou criar aqui novo grupo. Sei lá, vamos colocar NSLookup aqui, né? Aí eu já consigo organizar esses caras aqui, eu já sei o que tá funcionando em que, né? E se eu quiser fechar tudo, eu fecho todos os grupos de ping. Se eu quiser selecionar só o grupo do NSLookup, tá? Se eu quiser inserir um terminal number aqui, tá bom? Eu acho ele muito mais fácil de ser trabalhado do que o terminal comum do Kali. Por quê? Porque ele tem poucas opções. Ele praticamente abre e fecha as janelas aqui, a divisão das janelas, e ele funciona isso de uma forma muito simples e muito fluida. Então essa daqui é minha recomendação para vocês, mas é aquilo que eu falei, cabe a vocês escolherem o que vão utilizar durante esse curso. Se quiser utilizar o terminal normal, todos os comandos que a gente utilizar aqui, seja para criar backdoor, vírus, vai funcionar tanto no Terminator quanto no terminal comum, tá? A única diferença dos dois aqui é o orquestramento, o manuseio dos dois, beleza?